Opa, bom dia a todo mundo. Bom dia, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui no começo, mas já vou inserir o professor Rogério aqui pra gente. Tá me vendo agora, Gabriel? Tô te vendo. Tudo certo, meu amigo? Maravilha. Tudo certo. Bom dia, obrigado pelo convite. Em nome da OAB, da ESA, eu que te agradeço pelo convite, meu amigo e professor, para que a gente tenha. Não, é sempre bom. A ESA é uma casa, já dei aula na ESA já há tempo, né? E partilhar esses momentos com os nossos colegas advogados, ainda que virtualmente, é sempre uma honra, né? Ainda mais para tratar de um tema tão gostoso como esse, né? E Vamos para lá, vamos lá. e para mim, tratar desse tema com um colega de trabalho tão especial ainda é mais legal. Então, a gente tem muita história boa junto. Então, Isso vamos. mesmo. Fomos, quando eu era consultor no escritório, você também era de lá e É, nos conhecemos, né? A gente pode até falar que foi no escritório do Dr. Paulo Roque, eu fui consultor sim. da área civil por um tempo lá, né? E você também trabalhava lá, e foi uma grande honra ter conhecido todos lá, especialmente Sim. você, meu amigo. E a amizade continua desde então. Isso, com certeza. Mas vamos lá, Rogério. Hoje a gente está aqui para falar sobre os contratos e esse tempo de pandemia, né? Um tempo tão complicado, situações totalmente incertas. E aí, o que fazer, Sem como dúvida. fazer, como é que está a nossa situação Pois é. contratual nesse cenário? Pois é, meu caro, você sabe que uma coisa que eu sempre falo, Gabriel, é que o direito civil, ele foi criado, ele foi formado de baixo para cima, né? Ele não foi uma solução abstrata criada de cima para baixo, né? O que eu quero dizer com isso? Se você olhar um pouquinho para trás, né, você vai ver que a humanidade ela já passou por diversos problemas, diversas situações de crise, né? E essas soluções elas foram sendo desenhadas paulatinamente, né? Hoje, pelo menos, nós temos ainda um aparato tecnológico ao nosso lado para amenizar, né, de alguma maneira, os efeitos perniciosos, mas não suprimir os efeitos perniciosos como um todo. Mas nós já conseguimos amenizar. Mas quando eu falo que o direito civil se construiu de baixo para cima, a gente volta principalmente a Roma, né? Eu tinha um professor na UNB, na minha época de graduação, que dizia que no Código de 16 de 1.800 artigos, cerca de 1.400, a gente podia encontrar um lastro, uma fonte romana direto para esses artigos. Aí, às vezes, eu ficava curioso falando assim, como é que se chega a uma conclusão dessa, né? Se você pegar o código comentado do Clóvis Bevilacqua, você vai ver que ele diz de onde tirou dispositivo por dispositivo do código. E quase todos eles, quem tiver curiosidade de ver, vai perceber que se faz uma referência a Roma. E as coisas são assim, você pega em Roma, o romano era sobretudo um solucionador de problemas, ele era um sujeito muito pragmático. Em Roma você já teve crises como guerras enormes, você teve também momentos de doenças, então essas soluções, esses problemas foram acontecendo e historicamente eles foram sendo desenvolvidos. Mas eu vou te ouvir também, senão eu vou ficar falando sozinho aqui. Com certeza. A gente na nossa conversa prévia, você nos disse, e eu vou voltar a esse Aham. histórico, tá? Você disse na nossa conversa prévia algumas coisas que você estava estudando recentemente, né, sobre interpretação, sobre impossibilidade de objeto. Eu fico muito curioso para te ouvir também, Gabriel. Não, Diga aí. claro. Não, e só antes de começar, é legal também sobre essa parte histórica, que além do direito romano, a gente tem que beber também na fonte do direito francês, né? A Lei de Fallot, de 1918, etc. São coisas que com certeza a gente vai tratar aqui na nossa live, porque dizem muito Vai. desse momento que a gente passa e só foram inseridas no nosso Código Civil em 2002. Então são Uhum. cenários que para a gente são bem complicados, perniciosos, mas fazem parte daquilo que a Estão gente aí. trata aqui hoje. Mas então, Rogério, para começar, como a gente já conversou, o que eu queria começar a trazer para o nosso debate? A gente está num momento extremamente atípico.
E nesse momento certo. atípico, a gente tem que interpretar e analisar os contratos à luz da boa-fé, do objeto, etc, 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 mas principalmente pela continuidade da atividade contratual. A gente tem que Uhum. entender que a iniciativa e a ideia do legislador, a ideia do direito civil é da continuidade das relações civis. Ninguém aqui está Certo. falando que o que a gente espera é a rescisão de todos os contratos. Não. Mas o que pode vir a acontecer em vários casos é a necessidade de readequação do pacto contratual. Uhum. E para isso, Exato. isso a gente tem que beber principalmente das regras de interpretação e integração dos contratos. Uhum. Você, como bom professor de contratos, vai saber dizer que as normas de integração são bem mais conhecidas. Analogia, costume geral, princípios de direito. E a gente vai usar Uhum. elas nesse momento. Situações Uhum. análogas que a gente pode ter. Será que a gente pode usar aquele exemplo da primeira alta do dólar? Quando começou o plano real, o dólar era 1 para 1. Teve uma alta que o dólar chegou a 4,23. Será que a gente pode beber dessa fonte? Um primeiro Uhum. sistema de imprevisão contratual? Não, de fato, Gabriel. Olha só, se você me permitir, eu acho Claro. que a colocação do problema ela é muito oportuna. Por quê? Isso eu falo para os meus alunos, né? A gente pega uma live dessa que tem um tema específico, revisão de contratos, né? E a gente, às vezes, orienta o nosso pensamento só para o artigo 478, o artigo 317, o Código Civil, e a gente vai pensando só nas regras postas, né? Mas, veja, de fato, nós temos alguns princípios que nós temos que honrar aqui, né? O primeiro deles é o princípio da função social do contrato. Porque quando a gente fala em função social, a gente pensa só que os contratos, na feição extrínseca do princípio, né? Ou seja, os contratantes, eles ao cumprirem as suas prestações, eles devem ao máximo transformar esse contrato em um bem social, né? Algo que traga prosperidade para a sociedade e não prejuízos a terceiros. Ok, há uma função social aí. Então, há condutas não poluentes, condutas de respeito às normas trabalhistas, consumeristas, etc., isso atenderia à função social. Mas a função social ela também ela tem um aspecto intrínseco. Qual é o aspecto intrínseco? Os contratos, meu caro, eles são ali a gênese da circulação de riqueza. Então, uma sociedade que seja economicamente saudável, ela tem milhões de contratos sendo celebrados e sendo honrados, sendo cumpridos corretamente. Quando você começa a ter diversos contratos descumpridos, a economia dessa sociedade começa a adoecer. Então, assim, essas normas de proteção ao contrato, de manutenção do contrato, elas são normas que tendem a manter uma saúde econômica para a sociedade. Então, elas não visam apenas, elas não objetivam apenas o interesse das partes. Elas são a regra de saúde para toda a sociedade. E por isso que a gente tem que manter. Agora, de fato, quando você tem crises contratuais, você não necessariamente vai apenas às normas de revisão. Você primeiro tenta soluções menos drásticas, você tenta a manutenção do contrato a partir de regras interpretativas, né? E a menos que os requisitos da revisão estejam presentes, é que você vai para esta solução um tanto mais drástica. E se ela ainda assim não for suficiente, só aí você vai pensar na ruptura do vínculo contratual. Sim, Mas você tem total razão. e o legal disso aí é porque, na verdade, todo contrato é suscetível a lacunas. É impossível que um contrato preveja com clareza todas as situações Uhum, possíveis de serem ocorridas depois da sua celebração. Então, a gente uhum, sempre, na relação contratual, vai acabar tendo que voltar às normas de integração e interpretação dos contratos. As normas de integração, elas são mais claras, como a gente já falou, analogia, costumes e princípios gerais de direito. Acho que a gente não precisa perder tanto tempo falando delas. Eu queria falar ok. contigo um pouquinho mais sobre as normas de interpretação dos contratos. Elas que estão esculpidas lá no Uhum, artigo 113 e 112 do Código Civil.
Uhum. Principalmente no Certo. 113, parágrafo 1º, os incisos 1 a 5º, né? Então são legais porque muitas vezes Isso. elas passam batidas pelos operadores do direito. Então, assim, É, e elas não ensejariam necessariamente uma revisão, que seria uma solução um pouco mais drástica, né? Você conseguiria salvar o contrato apenas descortinando a real intenção das partes, né? É exatamente. verdade, Então eu queria ir é verdade. batendo um bate-bola contigo por essas regras de interpretação que muitas vezes passam batidas pelo operador do direito. A primeira que eu queria, Ok, vamos a, a vamos a primeira que eu elas. queria falar contigo é a regra do contra proferentem. Uma regra Uhum, básica, ela está contida no inciso 4º do parágrafo 1º de 113, que ela vai falar o quê? Na dúvida prevalece a interpretação favorável a quem não redigiu a cláusula. Ou seja, a uhum, gente tem que entender o quê? O contrato é, em sua essência, um negócio bilateral. É um aham, acordo de vontades. Então, no caso de dúvida, de marginalidade, prevalece a cláusula, a interpretação mais favorável a quem não redigiu. E aí uhum, também vem um problema prático. E nos contratos que são de fatos acordados? Isso aí cai por terra. uhum. Isso aí ela É, resguarda muito no contrato de adesão, por exemplo. uhum, uhum. Você sabe que boa parte, é engraçado, porque essas normas de interpretação, elas foram acrescidas recentemente ao nosso Código Civil, né, pela lei da liberdade econômica, né, Sim. mas no meu livro, eu acabo pontuando isso. Aí, só para te Se você interromper, só para a cons... gente não perder o raciocínio, Ah, e a gente tem no marco da tá. Lei da Liberdade Econômica o artigo 421A do Código Civil. Uhum, exato, eles se preocuparam muito com isso, em prestigiar a vontade das partes, né, na realização dos Uhum. contratos. Agora, você sabe que se você pegar esse postulado interpretativo de que o contrato ele se interpreta contra o estipulante em caso de redação dúbia, né, essa e outras normas do artigo 113, elas são encontradas em Potier. Olha que legal. Potier foi um jurista francês que viveu entre o século 17 e 18, por ali. A data exata do nascimento e da morte me falha. Talvez ele tenha falecido um pouquinho antes do século 18. Mas o Potier, ele é uma grande inspiração para o Código Civil francês e ele escreveu, salvo engano, 12 regras de interpretação que foram incorporadas ao Código Civil francês e com algum tempo de atraso, elas foram incorporadas agora ao nosso Código Civil. E são regras realmente muito inteligentes sobre a questão do local onde o contrato é celebrado, para que ele influencie nas regras interpretativas, a história E essa eu concordo contigo, que eu acho uma das mais importantes, que é que o contrato ele deve ser interpretado contra quem estipulou. E aí isso traz uma responsabilidade maior para quem redige a proposta, para quem redige o contrato, porque essa pessoa, ainda que seja um contrato que não seja um contrato de adesão, essa pessoa, ela teve toda a chance do mundo de redigir uma pactuação clara, tá? Mas não, às vezes ela redige de forma dúbia, porque no momento da proposta ela apresenta e fala assim, ó, assina esse contrato, ele é bom para você, mas ele tem uma redação dúbia, aí lá na frente, quando dá problema, quem escreveu já sabia das diversas possibilidades que essa interpretação traria e tenta invocar a interpretação que lhe é mais favorável. E aí não, aí a lei diz, não, você não vai poder invocar a interpretação mais favorável. Né? Mas eu acho realmente, isso já é um mecanismo muito interessante, Sim, né, para sim. você, Por isso né, que é atuar extremamente nos importante essa contratos. regra do contra proferentem. Queria falar com você também da regra da Isso, vontade presumível. E aí a gente certo. vai até, por meio dessa regra, alicerçar e fazer uma ponte com o princípio que a gente vai tratar daqui a pouquinho, que é da perda superveniente do objeto contratual. A gente tem que sempre, ao analisar um contrato em curso que apresenta algum problema, estabelecer e se perguntar qual é a vontade presumível das partes. Por exemplo, em um Uhum, contrato de viagem, que a pessoa uhum, afirma que quer viajar em determinado período para conhecer tal coisa em tal país. Com essa pandemia uhum, que impossibilita, será que uma viagem que estava marcada para maio, em novembro, vai atender o seu objetivo? Esse uhum. contrato ele É não verdade. perde em si a sua finalidade?
Então, qual que era a vontade sim. presumível das partes quando da sua celebração? Uhum. E o que é interessante é que o código também fala que essa vontade ela pode ser apurada, não só, obviamente, por presunção, mas até mesmo pelo comportamento posterior das partes, né? E aí Nas regras do artigo a 103. gente entra na próxima regra, que é em si a regra da confirmação posterior. E aí a gente tem que ter um cuidado para evitar um venire contra factum proprium, coisas desse tipo, Uhum. que são muito comuns dentro da relação contratual. A gente estabelece um contrato de uma determinada forma, mas eu passo o tempo todo exercendo e atuando de uma forma dispersa. Aí vem a suprécio, a surrécio. As pessoas É, elas acabam é, não analisando isso aí, e isso permeia toda a relação contratual. sim, de fato, de fato. É, é, eu acho que essas normas interpretativas, elas trazem um ganho, mas eu acho que o principal da tua fala, Gabriel, é justamente você não limitar, só porque a gente está, aliás, principalmente porque a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente não limitar o raciocínio apenas às normas revisionais, né? A gente primeiro tem que buscar os outros caminhos como a interpretação. Mas eu vou, quando você encerrar a Uhum. questão da interpretação, eu vou fazer um apanhado histórico, porque eu concordo contigo, eu acho que tudo se mistura, né? E cabe a nós tratarmos de maneira separada esses diversos pontos. Mas, por favor, prossiga Uhum. aí, com a questão Então, da interpretação. a gente superando a questão da regra da confirmação posterior, a gente vai para a regra da boa-fé e dos costumes. Então, Uhum, ela se confunde com as normas de integração dos contratos, tanto que ela está esculpida nos incisos 2º e 3º, ou do parágrafo uhum, 1º, e ela é mais simples, acho que a gente não precisa perder nem tanto tempo com ela, que é se proferir a uhum, interpretação mais condizente com uma postura da boa-fé, com costumes uhum. relativos ao tipo de negócio. Então, no contrato de empreitada global, qual que é o costume relativo a ele? O que nesse tempo de Uhum. pandemia pode alterar que vai implicar numa repactuação do contrato? Entendi. Entendi. Nós podemos ter problemas no fornecimento de insumos, nós podemos ter restrição em horários de realização de obras, né? Coisas que Uhum. não eram previstas antes, né? E por último, queria tratar contigo da regra da primazia da intenção, que é Uhum, se interpretar e priorizar a intenção das partes em detrimento do sentido literal. E aí vem uhum. uma grande dificuldade. O que de fato as partes queriam dizer no momento da celebração do contrato? São, olha, vou te falar, Gabriel, que a interpretação, ela realmente ela tem ganhado contornos enormes, né? Assim, mas nós temos cada vez mais instrumentos. Quando eu falo de interpretação, você está me falando da primazia da intenção, eu tenho que trabalhar aqui com duas correntes sobre manifestação de vontade, né? Uma corrente subjetivista e uma corrente objetivista. Subjetivistas, eles dão uma primazia à vontade interior em detrimento daquela que é manifestada. E a corrente objetivista, ela dá primazia ao que você declarou em detrimento do que você almejou. Qual das duas? E aí, o professor Paulo Lobo ele faz um link interessante entre essas duas escolas, né, sobre a manifestação de vontade, e ele fala que, ideologicamente, o princípio da autonomia da vontade está mais linkado aos subjetivistas. E a autonomia privada estaria mais linkada aos objetivistas. Por quê? Porque na autonomia da vontade, ideologicamente, parece que a vontade tudo pode, né? E na autonomia privada, você tem um espaço de liberdade para os atores particulares celebrarem seus negócios, inseridos dentro de uma pirâmide normativa e dentro, né, do espaço deixado pela lei, né? Qual das duas prevalece no nosso código? Hoje eu posso dizer que as duas, dinamicamente, elas Coabitam. interagem no nosso código, né? Então, o artigo 112, ele é uma e a teoria dos defeitos do negócio jurídico, esses dois pedaços do nosso código, eles são uma concessão aos subjetivistas. Mas quando a gente enfatiza muito a questão da boa-fé objetiva,
a gente está tratando aí da corrente objetivista. E que bom que as duas estão contempladas no nosso código, porque elas fornecem instrumentos mais amplos para a gente revelar a real intenção das partes, E né? principalmente, E o que que é bom que elas melhor para o conseguem contrato. coexistir. Isso, que bom que elas conseguem coexistir. Exato, exato. Então, então Mas assim, diga, Rogério, continue. vamos lá. Para a gente começar a Vamos. entrar nessa parte mais histórica, é importante a gente lembrar de alguns preceitos que são extremamente básicos. Pacta sunt servanda, por exemplo. O contrato faz lei entre as partes e, de fato, o faz. Só que aí a gente entra no conceito do rebus sic stantibus. Estando assim as coisas. Por exemplo, firmamos um contrato em novembro de investimento para inaugurar um bar agora em julho. A perspectiva econômica era uma. A realidade que tínhamos era uma. A partir do momento que surge uma pandemia, as coisas não são mais como antes. Será que esse contrato tem em si um objetivo concreto? Será que esse contrato ainda atinge a sua finalidade? Ou ele tem que ser revisto? Aí a gente vai para grandes situações do direito. As guerras, por exemplo, que emplacaram grandes mudanças no direito francês. Ou então, as próprias questões dos princípios do direito romano, que você vai tratar com grande maestria, tenho certeza, que implicaram que os contratos têm sim que ser revistos. Os contratos têm que sim, em várias situações, serem reequilibrados, para não perderem o seu objeto e não perderem a sua função social. Porque a gente esquece muitas vezes e vai para uma pura e simples interpretação. O contrato faz lei entre as partes e ninguém pode interferir. Sim, correto. Mas desde que a situação pretérita à formação do contrato se mantenha minimamente estável. Então, isso quando a gente vai olhar para a história, e principalmente aqui hoje, a gente vai beber na fonte do direito romano e do direito francês, a gente vai vendo o quanto a revisão contratual, o quanto a possibilidade de uma análise de uma imprevisão que foi trazida para o nosso direito só em 2002, formalmente, ela é essencial para o operador do direito. Ela é essencial para a manutenção e para a consecução dos fins contratuais. Eu não posso achar que um contrato por si só está pronto e acabado. O contrato, ele é uma forma de relação extremamente mutável. Dinâmica, que claro. vai mutando de acordo com a nossa realidade social. Por exemplo, um contrato de empreitada global pode sofrer uma severa alteração nesse tempo de pandemia, por dificuldades de insumo, de mão de obras. Aquele valor anteriormente orçado, o preço-alvo, pode se tornar nesse momento uma mera estimativa. E se a gente vai pela pura e simples letra da lei, pela letra do contrato, o prestador estaria submetido a um enorme dano, a um enorme risco. Então, o que o direito espera da gente enquanto operadores do direito nesse momento? Como que a gente tem que, por meio das fontes do direito, suprir essas lacunas que foram geradas? De fato. De fato. Se você me permitir, eu vou ingressar já aqui com essa análise histórica. Claro, sabe? Porque recentemente o professor Simão, né, ele lançou um texto falando mais ou menos assim: esqueça a força maior, né? Pense na base do negócio. Né? E o professor Simão, como sempre, ele tem uma sensibilidade muito grande para trazer temas muito interessantes para o nosso direito civil. Isso, de certa forma, me instigou, né? Quando você depois chegou e falou: Rogério, vamos fazer uma live falando sobre revisão de contratos, de certa forma me instigou, porque eu pensei assim, gente, em que medida essas coisas todas se relacionam? Força maior, caso fortuito, imprevisão, base do negócio, né? Porque se a gente não ordenar esses conceitos historicamente, realmente a gente vai acabar esquecendo um em função do outro. E talvez não seja muito isso. Tá?
É só aqui, voltando um pouquinho, nós temos alguns textos para aqueles que nos assistem, se os nossos colegas quiserem ler, que falam, que tratam muito bem disso, né? Esse texto do professor Simão, né, sobre base do negócio, se você procurar no Google, você vai achar esses textos com facilidade, né? Um é do professor Simão, que fala, esqueça a força maior, foque na base do negócio, algo assim. Você vai ter um do professor César Fiuza, professor da UFMG, ele traz um texto sobre base objetiva do negócio, eu acho um texto muito, muito didático, muito bom. E eu estava lendo aqui um texto sobre um texto da professora Maria Teresa Duplá Marim, da Universidade Ramon Llull, de Barcelona. Ela, no 9º Congresso Ibero-Americano de Direito Romano, ela foi falar sobre, tem um texto chamado Algumas Considerações sobre a Força Maior, sobre a Vis Maior, como causa do descumprimento dos contratos e seu tratamento, no artigo 7.1.7 dos princípios UNIDROIT de 2004. Né? Ela trata mais ou menos dessa função unificadora que o direito civil tem, essa função universalizante que o direito civil tem, e que, vez ou outra, nos une aos povos com a mesma fonte jurídica que a nossa. Né? Na Europa isso é muito comum, esses debates eles estão muito em voga por conta do grau de integração da comunidade europeia. Né? Isso aconteceu já também na Alemanha, no momento pré-unificação, em que o direito privado ele foi sempre um ponto de referência para você conseguir trabalhar um sistema jurídico único para esses povos. Né? E quando a gente fala em integração, a gente fala muito realmente de direito privado, porque as pessoas, quando elas pensam num mercado comum, elas querem celebrar negócios jurídicos, elas querem ter segurança jurídica para saber qual é a regra posta e aplicável. Né? E nisso, o direito privado ele tem um papel muito importante de certa unificação, porque os princípios, mais ou menos, de todos esses ordenamentos jurídicos são princípios que bebem nas mesmas fontes. E aí, como era o Congresso Ibero-Americano de Direito Romano, ela foi estudar essa história do caso fortuito e da força maior. E aí, ela encontrou no Corpus Iuris Civilis, vocês sabem, aqui isso também só um parênteses, tem algumas obras jurídicas que elas são monumentais. Né? Assim, o Justiniano, ele era um imperador do Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, né? E ele queria fazer a restaurar-se império, né? Que era a restauração do Império Romano. O Império Romano do Ocidente tinha caído, né? E o Justiniano ele queria retomar, e ele queria ser um imperador de todo o Império Romano, restaurando a glória pretérita de todo o Império Romano. Acabou que ele não conseguiu fazer isso, mas ele se preparou para fazer isso, e se preparou inclusive juridicamente para fazer isso. E aí ele chamou Tribuniano, que era um jurista lá que ocupava o cargo máximo, né, dentro dos cargos jurídicos do Império Bizantino, e ele juntou uma turma boa para fazer esta obra que trouxe basicamente o direito romano para os dias de hoje, que é o Corpus Iuris Civilis, que é dividido em digesto, institutas, novelas e código. O digesto ele meio que resume as principais opiniões dos grandes juristas. E o código ele resumia as principais leis em vigor. Por que eu estou falando do digesto? Isso foi mais ou menos no século VI depois de Cristo. Tá? Aí o Justiniano não consegue recriar o Império Romano, mas ele lega para todos nós esta obra que resume o direito romano até então e traz para a gente princípios que nós aplicamos até hoje. Entre estes princípios, entre todas essas coisas que foram ditas, principalmente no digesto, a gente encontra a impossibilidade de cumprimento de um contrato, de uma obrigação. A impossibilidade ela trazia alguma sanção contratual, vamos dizer assim, tá? Na prestação.
Mas os romanos e os gregos também, eles entenderam que quando o contrato fosse descumprido por conta de uma vis maior, que eles chamavam de força de Deus, né, essas contratuais elas não seriam aplicáveis. Essa professora ela traz pelo menos 2 ou 3 passagens no Digesto, principalmente da Lavra de Ulpiano, que era um grande jurista que viveu no entre o século II e III da era cristã, falando que a vis maior e trazendo para a força maior um traço de imprevisibilidade. Dizer, olha, o contratante, quando ele assinou, quando eles fizeram aquele contrato, se algo impossibilitou a prestação e era algo imprevisível, eu não posso punir esse sujeito. Isso está no direito ocidental há muito tempo, há mais de um milênio isso está no nosso direito. Tá? Falo no nosso direito, o direito dos povos ocidentais. E o caso fortuito, ele foi lembrado no Código de Justiniano, falando que quando a pessoa desse em garantia algum bem, e esse bem fosse, por exemplo, furtado, a pessoa não responderia pelo furto. Né? Então, começou a se assentar a ideia em Roma de que normalmente os contratos têm que ser cumpridos, mas se algo imprevisto, se algo que era imprevisível aconteceu e impossibilitou esta prestação, eu não tenho por que condenar o devedor a indenizar o credor ou a mesmo assim prestar o que era impossível prestar. Então, em Roma, eu posso dizer com segurança que em Roma eles já diziam, olha, se houve um caso fortuito ou uma força maior, fique tranquilo, você não vai ser punido por isso. Eu já consigo deduzir este princípio dos romanos. Mas talvez eles ainda não tivessem um grau de amadurecimento para acrescentar a regra rebus sic stantibus, como foi acrescida pelos canonistas, já na Idade Média. Aí você me permite uma parte? É interessante de tudo isso que você está falando, porque no direito romano começa a surgir uma consciência do contrato de trato sucessivo. Sim, se começa a ter uma consciência de que um contrato de trato sucessivo está sujeito a alterações. Que em um contrato de tratos sucessivos você não consegue precisar que aquela condição anteriormente pactuada vai sobrevir durante muito tempo. Por exemplo, no direito romano, esses contratos eles eram basicamente sobre o quê? Comercialização de alimentos. Etc. Ou seja, a época do ano interfere, várias coisas interferiam na objetivação desse contrato, na conclusão do objeto dele. Maravilha. A gente chegou num ponto excelente. Logo, em um contrato de trato sucessivo, eu não sou o dono de condições futuras. E essas condições futuras podem impactar diretamente na minha capacidade de entregar aquilo que foi pactuado. Sim. Então a gente começava a ver em Roma, por exemplo, uma variação do preço das coisas. Em determinada época, por exemplo, um boi poderia valer X sacos de sal, em outra Y. Porque a força de produção para entregar aquele produto era alterada. Concordo, Gabriel, mas eles talvez não tivessem ainda essa abstração de raciocínio para falar, ó, qualquer mudança aqui vai dar. Não, me parece que o mais longe que eles chegaram, mais distante que eles chegaram, foi falar assim, olha, nem sempre eu vou punir o devedor pelo descumprimento. Eles entenderam bem a história do caso fortuito da força maior. Né? Mas talvez eles não tivessem ainda, e aí eu vou falar de Georges Ripet, que é um francês que tem este livro aqui, ó. A regra moral, a regra moral nas obrigações. Tá? É um livro que está traduzido até para o português. É um livro muito bom. O Ripet, ele diz que a ideia do rebus sic stantibus, ela foi desenhada pelos medievalistas, né, pelos juristas da Idade Média. Né, e ela tinha um fundo moral.
Por quê? Porque aqui você está sob a influência do direito canônico. E ele diz o seguinte, que no mesmo momento que você criou as regras que combatiam a lesão, você também cria essa cláusula rebus sic stantibus, que para evitar um enriquecimento sem causa. Então, o fundo moral que preocupava muito o jurista medieval porque ele estava sob forte influência do direito canônico, é dizer o seguinte, olha, eu não posso permitir que alguém se enriqueça muito quando uma situação de fato ela for severamente alterada. Né? E isso ficou ao longo dos séculos. Né? Agora, e a Idade Média foi uma idade que a humanidade ela se deparou, pelo menos a humanidade, quer dizer, a civilização europeia, ela se deparou com guerras gravíssimas, ela se deparou com peste. Né? Então, assim, ela viveu um tempo de dificuldade enorme. E essa dificuldade, ela acaba também impondo soluções jurídicas, ainda que de cunho moral. Né? Mas aí, a sociedade ela foi evoluindo, e nós tivemos aqui, eu vou dar um salto histórico enorme, nós tivemos grandes navegações, nós tivemos mercantilismo, nós tivemos início de industrialização, nós tivemos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, tivemos tudo isso misturado, e nós tivemos o Código Napoleão, né, em 1804. Né? E aqui nós estávamos vivendo o auge do liberalismo e do individualismo. Então, mas aí a Europa ela foi assolada pela Primeira Grande Guerra, né, no início do século XX. Né? E é engraçado, eu li aqui um trecho do Rippé, em que ele relembra algumas disputas judiciais logo no primeiro pós-guerra, no período entre Primeira Guerra e Segunda Guerra. E ele diz que os tribunais franceses, eles tinham medo de reequilibrar os contratos. Por quê? Porque eles não tinham base legal para isso, tá? E porque eles viviam sob o impacto de um período liberal, né? Em que o contrato ele faz lei entre as partes, ponto. Né? E que se vire o devedor se uma guerra aconteceu e ele não conseguiu. Então, o Rippé ele tece severas críticas aos tribunais franceses do período do primeiro pós-guerra. Né? E ele fala assim, olha, é um absurdo. E os tribunais mandavam o cara cumprir o contrato, ainda que se implicasse a ruína deles. E aí eles diziam assim, os tribunais pareciam ter medo de flexibilizar o cumprimento do contrato, e ao flexibilizar este cumprimento deste contrato, isto gerar um efeito cascata e as pessoas pararem de respeitar os contratos. Né? E por isso que você teve, aí ele falou, não foi outro motivo da lei Fayot, né, de 1918, né, Fayot. Né? E aí só queria fazer um comentário com você sobre a lei de Fayot, porque na verdade ela dá uma nova roupagem ao rebus sic stantibus. Ela começa a trabalhar em si com o conceito de teoria da imprevisão. Ela começa a falar o quê? A ocorrência de acontecimentos novos e imprevisíveis pelas partes, e que não se impute a elas, que venha refletir na economia ou na execução do contrato, autorizam a sua revisão. E essa teoria da imprevisão, ela habita ainda muito pulsante no nosso ordenamento jurídico. Porque estamos, sim, sujeitos à imprevisão contratual. E algo que foi trazido em 1918 na França só foi incorporado no nosso ordenamento no ano de 2002. Não, mas você vê, a Europa toda, ela viveu esse drama. Né? Não foi só a França. Se você pega a Itália, eu tenho esse autor aqui, Longo, Diritto delle Obbligazioni, ele fala que os tribunais italianos eles viveram o mesmo dilema no início do século XX por conta da guerra, só que eles se adiantaram aos legisladores franceses, o legislador italiano. Em 1915 veio um decreto estabelecendo a possibilidade de revisão de contratos em razão da guerra.
né? E isso aí foi um marco, porque a gente começou a entender que era possível. Agora, no Brasil, embora a gente tenha alguma referência à possibilidade de revisão de contratos no Código de Defesa do Consumidor e depois no Código de 2002, né, me parece que a nossa jurisprudência ela era mais sensível a isso. Ela entendia muito que a cláusula rebus sic stantibus, ela existia, ainda que de maneira implícita no nosso ordenamento, né? Que bom que veio de forma explícita em 2002. Mas eu falei de um pedaço da história, né? Eu falei da história até a França. Mas o que mais nos impacta hoje em dia é a teoria da base do negócio, né? Essa teoria da base do negócio, ela é muito lembrada a partir dos escritos do Larens, né? E aí, aqui eu vou fazer só uma pequena ressalva. Posso ter entendido mal, não quero mas ao ler o texto do professor Simão, ele fala assim, teoria da base objetiva do negócio, em parênteses, Ortemann. Não, Ortemann ele é criticado por Larens, porque o Ortemann ele falava sobre a teoria da base subjetiva do negócio. Então, os alemães eles chegaram a um resultado muito parecido com os franceses, né? Só que a partir do que eles chamam de base do negócio, base subjetiva e base objetiva. A base subjetiva ela tinha a ver, para o Ortemann, com as expectativas dos contratantes que eram acordes, que eram comuns a eles, né? Ou a expectativa de a vontade de um dos contratantes que não era rechaçada pelo outro, né? Isso criava o que a gente chama de base subjetiva para a contratação, né? E essa base subjetiva, se ela fosse rompida, ela poderia ensejar a revisão do contrato, tá? Só que você acaba dificultando muito a análise e a possibilidade de revisão de contrato por questões subjetivas, né? Ela acabou caindo em descrédito porque ela não gerou muita segurança para a jurisprudência alemã fazer a revisão de contratos, porque você tinha que apreciar qual seria a vontade presumível de um, de outro, se os dois concordavam, se não foi rechaçada, e isso acabava trazendo alguma tensão para o cumprimento, para a aplicação das regras revisionais, né? E aí ele falava, não, o que a gente tem que observar é a base objetiva do negócio, são as circunstâncias desse negócio que foram ou não abaladas por eventos extraordinários. E aí ele cita alguns eventos, ele fala a perda de províncias no pós-guerra, no pós-segunda guerra, com a criação da Alemanha Oriental, desmantelamento de fábricas, a dificuldade de acesso à matéria-prima, a destruição decorrente da guerra. Isso tudo alterava a base objetiva do negócio e que estava além da vontade das partes, mas que você deveria observar para tentar fazer essa revisão desse contrato. As legislações mais modernas, elas foram incorporando essa evolução histórica, não necessariamente com esses mesmos nomes, né? Por exemplo, o Código Italiano, né? Se bem que o Código Italiano ele já é da década de 40, né? O novo Código Italiano, né? Porque o antigo era de 1865, né? Ele falava sobre essa mesma evolução que eu trouxe para você, ele acabava tratando, porque ele fala sobre a responsabilidade do devedor pelo descumprimento da obrigação, no artigo 1218, ele diz assim, o devedor que não executa exatamente a prestação devida é obrigado a pagar uma indenização, se ele não provar que a falha ou atraso foi causado pela impossibilidade da prestação decorrente de uma causa que não lhe é imputável. Aqui, ele acaba falando do descumprimento. Ele não está falando ainda da revisão. O artigo 1218 do Código Italiano fala assim, olha, se não for possível cumprir, eu também não posso punir este devedor se o descumprimento não decorreu da sua conduta. O que também, de certa forma, é aplicável ao direito brasileiro. Quando você fala que um dos requisitos da mora é a culpa do devedor, se o devedor não laborou em culpa,
ele não tem que ser responsabilizado civilmente por força da responsabilidade civil contratual. Se você pegar o artigo, deixa eu abrir aqui o nosso glorioso Código Civil. Sim, aí se você eu abrir... aproveito a oportunidade até agora para convidar a gente a dar um salto, que a gente já está quase chegando no final da nossa live. Mentira! Sim, para o direito brasileiro. E eu acho que eu acho que a gente está pensando no mesmo artigo que seria o 478, não? Primeiro o 393 e depois o 478. Então vai no 393 que eu vou no 478. Tá, o 393 ele fala sobre o descumprimento. Ele fala, ó, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então, ele está dizendo aqui que o caso fortuito ele te exime da responsabilidade civil contratual. Tá? Mas aqui, e é isso que alguns autores, por exemplo, esse argentino aqui chamado Atílio Aníbal, também é um livro maravilhoso de obrigações, Atílio Aníbal, Oscar José Ameal e Roberto Cabana. Ele diz que a diferença entre o caso fortuito e a imprevisão é que o caso fortuito ele impossibilita a prestação. E a revisão, ela torna dificultosa a prestação, mas ainda possível e você ainda tem como fazer o ajuste necessário de acordo com os parâmetros legais que estão no artigo 478 e vamos a ele. Então, vamos lá. Quando a gente entra no 478, a gente vai corporificar a teoria da imprevisão no direito brasileiro. E o que vai falar aqui o artigo 478? Só um parênteses, Gabriel. Sobre a imprevisão, é interessante você ler o Fiuza, porque o Fiuza, ele diz o seguinte, ele diz que você, dentro da teoria da imprevisão, que seria um gênero, ele enxerga três teorias, a teoria do rebus sextanticus medieval, a da base subjetiva e da base objetiva, prevalecendo nas legislações a ideia da base objetiva do negócio. Mas continue. Então, é importante que a gente leia esse 478, porque ele vai balizar a nossa discussão aqui até o final da nossa live. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão a data da citação. E aqui a gente tem um ponto muito importante que eu queria tratar contigo, Rogerinho. Agora, do limite da imprevisão. Até que ponto as partes podem evocar a existência da imprevisão? Vamos lá, um contrato que foi firmado no ano de 2019 para execução no ano de 2020. Ele está abarcado por essa imprevisão? No meu entendimento, eu já te adianto que sim. Ali a gente tinha um cenário econômico totalmente diferente. Por exemplo, em janeiro, o dólar turismo, você comprava por R$ 4,20. Agora, em meados dos últimos meses, chegou a mais de R$ 6. Isso impacta diretamente no planejamento de qualquer contrato. E era uma subida e um cenário econômico trazido pela pandemia totalmente diferente. Então, aí se abarca, sim, a hipótese de uma imprevisão nos moldes contratuais anteriormente estabelecidos. Se abarca, sim, uma possibilidade de mudança no escopo de um negócio jurídico. Por exemplo, um contrato de parceria pode perder totalmente o seu objetivo, pode perder totalmente a sua função, o seu porquê de existir. Então a gente tem que começar a analisar o que acontece aqui. Já tem até um colega falando que está com um caso desse sobre o dólar. Tô vendo aqui. E agradecer aos colegas que a gente foi falando e eu não pude agradecer as manifestações de carinho que eles nos dirigiram, né, Gabriel? Obrigado a todos. Isso que nos faz, né, nos dá o combustível, né, para a gente levar essas discussões adiante. Muito obrigado. Então, assim, é importante que a gente comece a analisar tudo isso sobre um prisma bem objetivo que viabilize que a gente respeite o quê? A função social do contrato, que vai buscar o quê? A paridade e o equilíbrio entre as partes. Não é o objetivo de nenhum contrato você levar uma parte à ruína. Por isso, em vários momentos onde a continuidade não for possível, o retorno ao status quo ante vai ser a medida que se impõe.
Então é importante a gente pensar nesse direito civil não pura e simplesmente privatista, mas num direito civil que resguarde a sua função social. A função social da manutenção das empresas, a função social da manutenção da atividade econômica. Então, tudo isso agora passa a fazer parte do nosso cenário de forma extremamente presente e eficaz. E o que eu queria limitar contigo, e que eu acho que é muito importante a gente deixar nessa live, é a limitação da teoria da imprevisão. Por exemplo, no meu entendimento, os contratos firmados a partir de janeiro, fevereiro, não podem beber desse remédio, pois já tínhamos uma situação aí minimamente estabelecida de incerteza. A gente não pode também banalizar a imprevisão. A imprevisão é medida de exceção. Isso, veja só, Gabriel, eu escrevi também no JUS um artigo falando sobre a adequação dos contratos, né? E eu falo o seguinte, olha, existem alguns casos que você vai ter que mostrar, né? Por exemplo, se a empresa não foi afetada negativamente pela pandemia, ela não pode invocar isso por invocar, né? Então, assim, você tem algumas empresas, poucas, mas algumas poucas empresas, elas conseguiram prosperar, principalmente as que estavam vinculadas a comércio eletrônico. Elas não têm por que tentar se beneficiar disso em outros negócios delas, né? Então elas vão ter que provar que o fato era imprevisível, que a prestação ela se transformou, ela ficou extremamente penosa para ela, né? E que por isso ela precisa desse reequilíbrio contratual. Servidor público que mora, os servidores públicos que moram nas suas casas e não tiveram seu salário reduzido, né? Não tiveram a renda familiar reduzida. Eles podem invocar a pandemia para pedir uma renegociação, para pedir uma diminuição de aluguel? Não me parece correto nesse caso. Né? Óbvio que você pode ter algumas nuances, né? Sobre o contrato de aluguel, é uma coisa que eu até queria ilustrar contigo. Não chegou a ser levado a cabo, mas no começo da pandemia, houve um lobby muito forte no Congresso pela suspensão de 90 dias das cobranças de aluguel. E isso fez muitos proprietários, muitas pessoas que vivem dos aluguéis, uai, como assim? Porque realmente seria uma ingerência do poder público numa relação privada. Ali não havia um perdão de dívida, mas havia, na verdade, um adiamento, uma postergação do vencimento de aluguéis. Gabriel, veja só, meu caro. Essas soluções legisladas, assim, que fazem um corte e falam assim, agora para todo mundo vai ser desse jeito, né? Eu não acho muito adequada. Né? A gente já teve história disso aqui no Brasil. Você teve a lei do Zebu, na década de 40, que foi uma dificuldade que importadores de Zebu eles tiveram. Né? E você teve também a questão do PROER, você teve outras. Né? Mas o que eu acho difícil aí nessas leis ordinárias que chegam e elas vão fazer um corte, falam assim, a solução agora para todo mundo é essa, como, por exemplo, seria essa proposta que você me falou, vamos afetar o vencimento de todos os aluguéis do país, 3 vezes, pronto. Meu amigo, você tem que pensar se isso é constitucional. Por quê? Porque a gente fala, quando a gente traz a solução legislada, a gente fala sobre retroatividade máxima, média e mínima. E aqui me preocupa muito a retroatividade mínima. O que é a retroatividade mínima? É quando a lei nova busca alcançar os efeitos futuros, a lei nova busca alcançar os efeitos futuros de um contrato celebrado antes dela. Só que isso viola o ato jurídico perfeito. Você precisa de previsibilidade. Você vai falar assim, mas você vai deixar, então, o contrato desequilibrado? Meu amigo, é para isso que a gente tem o artigo 478, é para isso que a gente tem o artigo 317. São esses artigos que são a válvula de escape, que mantém o sistema funcionando bem e funcionando caso a caso. É aí que entra a função jurisdicional de descortinar a vontade concreta da lei para esses casos específicos. Essas soluções muito genéricas não me agradam. Não me agradam. Concordo plenamente contigo. Agora, só para deixar aqui, para os nossos colegas, alguns parâmetros, né? Eu recomendo, então, aos colegas que precisam disso, da aplicação dos requisitos da teoria da imprevisão, a leitura
do texto do professor César Fiuza, tá? No Google, em PDF, é um texto que fala da revista da UFMG, que eu acho que ele traz muito detalhadamente esses requisitos, que tem a ver com a desproporção superveniente, com a imprevisão do acontecimento, né, e com a necessidade do seu reequilíbrio. Né? Sobre o tema, preste atenção. Sobre o tema Pode também, falar. eu queria indicar um artigo do professor Carlos Elias, que é aqui de Brasília. O Carlos Elias é excelente. Excelente o artigo que ele produziu sobre o tema. Quem quiser ler, tem apenas 13 páginas, mas são 13 páginas de um primor incrível. Assim. Ele foi muito feliz em toda a construção do artigo. E o Carlos Elias é uma máquina de produzir, né, meu amigo? De tempo em tempo ele nos brinda aí com excelentes textos novos, né? Então, assim, só para a gente já caminhar para o fim, que a gente já vai ultrapassar um pouquinho, a gente teria mais 2 minutinhos para concluir. Então, assim, a gente entende que essa teoria da imprevisão tem que ser analisada com bastante cuidado para não vir a gerar um enriquecimento ilícito e não vir a gerar uma vantagem, um desequilíbrio contratual que venha a ferir a própria função social do contrato. Sim. Todo remédio em excesso é veneno. Com certeza. E aí eu queria falar contigo de mais uma coisinha, a impossibilidade superveniente do objeto. E aí é uma questão complicada, porque a gente vai analisar a intenção contratual. Qual a intenção que as partes tinham no momento que foi firmado o contrato? Ou seja, o eventual adiamento de uma viagem fere o princípio do contrato? Eu quero ir para a Holanda para visitar o Jardim de Keukenhofen. Essa viagem em novembro não vai fazer o menor sentido. Mas e se a empresa consegue me garantir isso em novembro? O contrato vai estar firmado ou não? Ou ele perdeu em si o seu objeto? E aí vem outra análise também. Que o contrato perca o seu objeto. Na questão da manutenção da atividade econômica, é lícito o que foi deferido às companhias aéreas do adiamento da restituição do valor das passagens? Porque o que a gente vê é um momento de total exceção. Por exemplo, os contratos educacionais continuam sendo prestados em sua maioria, mas à distância. Não, de fato, olha só, meu caro, quando eu falo sobre os contratos educacionais, eu vou falar o que eu fiz, né? Como eu enxergo como pai, né? De fato, isso pode gerar um certo desequilíbrio, porque agora a gente tem que ficar ao lado das crianças nas aulas, ajudando com equipamento de informática, etc. Enquanto elas têm aula. Mas, assim, o contrato ele tem uma função social. Então, se você começa simplesmente a impor reduções de mensalidades na marra, a qualquer momento as aulas presenciais elas podem voltar. Não é? E se você começa a gerar um desequilíbrio financeiro muito grande para a atividade empresarial, educacional, pode ser que quando nós necessitemos do retorno e da estrutura montada e esperando as nossas crianças, a continuidade da atividade econômica se tornou inviável. Algumas escolas podem ter dificuldade. Então, essas alterações, elas são de fato pontuais e assim, elas são extremas. Né? Então, eu acho que, eu concordo contigo, prudência e caldo de galinha não costuma fazer mal a ninguém. Né? Sim, com certeza. Rogério, já está avisando aqui que a gente só tem 1 minuto e 30 restantes. Então, espero que a gente possa ter outra oportunidade para discutir esse tema com os nossos colegas. Olha, eu gostaria muito. Se me deixar falando, eu desinvesto e faço uma live aqui de umas 4 horas. Vai ser ninguém, vai ser quase que falando para as paredes, né? Se me deixar falando muito tempo, né? Mas eu agradeço demais. Dois. Te agradeço, meu amigo, por tudo. Te agradeço pela disponibilidade. Agradeço ao presidente Délio, que se fez presente na nossa live, ao Dudu, presidente da Caixa de Assistência, tantos conselheiros, Cris Rubino, Rodrigo Alves, nosso decano, Bruce Bruno, Landes, todas as pessoas que dedicaram um tempinho para nos assistir. Agradeço verdadeiramente a elas e agradeço em especial a você. E tamo junto sempre, meu amigo. Vamos agradecer realmente a todos que assistiram. Eu também quero agradecer a todos. Eu estava tão envolvido na fala que eu não pude ler o nome de todos, tá? que
que participaram, foram participações muito carinhosas algumas muito pertinentes, inclusive fazendo um contraponto, né? Quando eu falei das escolas, já vi participação dizendo assim, não, mas existem escolas que abusam, existem, Sim. E é justamente esse diálogo, né? Esse dinamismo do diálogo que nos enriquece. E É agora muito bom, e eu agradeço muito a ela,